Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre microscopia, qual a importância da microscopia para a citologia, que é o estudo da célula, e a gente já viu em outras aulas anteriormente, falando sobre algumas estruturas das células, mas hoje vamos aprofundar mais um pouco e ver quais são as funções de algumas organelas das células. Em 1665, Robert Hooke, observando um pedaço de cortiça no microscópio, cortiça é um pedaço de casca morta que algumas árvores possuem, então um pedaço de tecido morto da casca de algumas árvores. E a gente pode ver aqui na imagem uma ilustração do microscópio que o Robert Hooke usava para observar essa cortiça. Então ele viu que a cortiça era formada por pequenas cavidades, que ele chamou de célula, que significa célula pequena. Então ele observou que a cortiça era formada por diversas cavidades e depois vários cientistas, também observando material de plantas vivas, não mortas, como foi que Robert Hooke analisou, eles viram que as cavidades não estavam vazias. E aí, depois de várias observações de diferentes cientistas ao redor do planeta, o botânico Matthias Leiden e o zoólogo Theodor Schwann, eles propuseram a teoria celular, que diz que todos os seres vivos são formados por células. E hoje em dia isso é uma constatação. Nós somos formados por células, outros animais, as aves, os répteis, bactérias, são formados por células. Então, todos os seres vivos são formados por células. E outras observações também foram feitas, e que é dentro da célula que acontecem transformações químicas, então, onde tem o metabolismo celular. Toda célula se origina de outra, então as nossas células se dividem, formando novas células. Elas possuem tempo de vida, então, por exemplo, a nossa pele, nossa epiderme está sendo constantemente renovada com a divisão celular, enquanto outras vão morrendo. E as características hereditárias são passadas através das células. Eu já falei sobre isso em aulas passadas, mas é sempre bom a gente relembrar que, no geral, as células eucarióticas elas possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E o formato pode ser diferente e células diferentes formam diversos tipos de tecidos. Então, você tem, por exemplo, um neurônio, que é uma célula que está no nosso cérebro, que possui um formato e função diferente, por exemplo, de uma célula muscular. A citologia é a área da biologia que estuda a célula. E seria muito difícil a gente estudar a célula sem os microscópios, sem ferramentas adequadas para esse estudo. Então, por isso que desde o século XVI, os microscópios vêm evoluindo, sendo que o mais comum deles é o microscópio óptico. Esse é um esquema básico de um microscópio. Então, você tem no número 1 a lente ocular, no número 4 as lentes objetivas, você tem no número 6 a mesa, que é onde é o local onde vai ser colocado o material. Você tem uma lâmpada embaixo que ilumina aquele material. Então, você imagina que na lente ocular tem um aumento de 10 vezes e uma lente objetiva tem um aumento de 20 vezes, o aumento total vai ser de 10 vezes 20, 200 vezes. Então, você vai ver aquele material aumentado 200 vezes, 200 vezes maior pela lente. Também existem outros objetos que podem ser acoplados, por exemplo, máquina fotográfica, para tirar foto das células, um tipo de foto que a gente vê nos livros de ciência. E conforme os cientistas foram observando as células, eles tiveram que criar novas unidades de medida, porque aquelas estruturas, células, eram menores do que 1 milímetro, por exemplo. Então, eles foram criadas essas novas unidades. Então, nós temos, por exemplo, um micrômetro, que corresponde a 0,001 milímetros, então 1 milímetro dividido por 1000. Temos um nanômetro, que corresponde a 0,001 micrômetro. E temos o angstrom, que corresponde a 0,1 nanômetro. A gente pode ver aqui na imagem, eu coloquei umas setinhas, a gente tem ali o RER, que é o retículo endoplasmático, tem o G, que é o complexo de Golgi, tem o M, que é a mitocôndria. Ali embaixo a gente tem 0,5 micrômetros. Então aquela linhazinha, ela equivale a 0,5 micrômetros. A gente pode ver aqui que mais ou menos a mitocôndria nessa foto tem 0,5 micrômetros de tamanho.
Existe outro tipo de microscópio, que é o microscópio eletrônico, que são poucos lugares que possuem, né? Porque são estruturas grandes e caras de se ter. Né? E você pode, inclusive, ser acoplado num computador. Você vê ali a imagem da célula que você está vendo direto no monitor do seu computador. Enquanto o microscópio óptico ele distingue a distância, né, por exemplo, das organelas de até 0,2 milímetros, o microscópio eletrônico distingue essa distância em até 0,1 nanômetros, né, para você ver a diferença de qualidade de imagem que tem entre os dois tipos de microscópios. Vamos relembrar aqui rapidamente as células procarióticas, né, que elas não possuem envoltório nuclear. Ela possui apenas uma organela no citoplasma. O material genético, na forma de nucleóide, está disperso no citoplasma. São organismos unicelulares, como aqui é uma bactéria nessa imagem. A parede tem uma parede rígida envolvendo a membrana plasmática e as transformações energéticas ocorrem junto da membrana plasmática. Já as células eucarióticas, elas possuem carioteca, um envoltório nuclear, e possuem várias organelas no citoplasma. Primeiramente, nós temos aqui a membrana plasmática, que é formada por duas camadas de moléculas de lipídios, ou camada bilipídica, onde existe a movimentação de moléculas de proteína. Ela envolve a célula, né, impedindo a entrada de micro-organismos, age também como uma defesa. Ela possui permeabilidade seletiva, ou seja, ela decide o que vai entrar na célula, o que vai sair, dependendo ali do que a célula precisa. E na célula vegetal tem a parede celular, que envolve a membrana plasmática, que serve como proteção e sustentação. A gente tem aqui uma imagem geral da membrana plasmática, né, dessa bicamada, onde a gente tem ali, por exemplo, uma parte hidrofílica, que é voltada para o interior da célula, né, a parte intracelular, e para o exterior da célula, para a parte extracelular. E há uma parte hidrofóbica, né, ou seja, hidrofílica, que gosta de água, e a parte hidrofóbica que não gosta de água, né, tem aversão à água. O núcleo ele é delimitado pela carioteca, ele possui poros para entrada e saída de substâncias, e no interior se encontram proteínas e os ácidos nucleicos, né, no caso DNA e RNA. Os ácidos nucleicos ficam no nucleolo. O DNA ele compõe a cromatina, e o DNA é responsável pelo funcionamento da célula, síntese de proteína e passagem das características hereditárias, ou seja, aquelas características que passaram dos nossos pais para a gente e que vamos passar da gente para os nossos filhos. E os glóbulos vermelhos eles não possuem núcleo. É no citoplasma que acontecem as atividades metabólicas. E o citoplasma ele é formado pelo hialoplasma, que é uma substância gelatinosa formada principalmente por água e proteínas. E também é dentro do hialoplasma onde ficam as organelas, que são essenciais para o funcionamento da célula. Vamos ver agora, então, as organelas celulares, né, começando pela mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. E ela converte a energia dos alimentos em energia para a célula, né, energia que é essencial para o metabolismo celular. O retículo endoplasmático ele ajuda na movimentação de substâncias pelo citoplasma. E, como eu falei anteriormente, alguns ribossomos ficam ligados ao retículo endoplasmático. Então, nessa parte do retículo onde tem ribossomo, também atua na síntese de proteína. O complexo Golgiense é formado por sacos achatados uns sobre os outros. Eles armazenam e empacotam substâncias produzidas pela célula, e essas substâncias empacotadas podem se desprender do complexo Golgiense, né, formando bolsas, que vão ser levados para fora da célula. Fora da célula, essas substâncias podem ser levadas para outro lugar. Os lisossomos são vesículas produzidas pelo complexo Golgiense e atuam na digestão de substâncias. E aí essas substâncias podem ser que vieram de fora da célula, né? Então entrou alguma substância na célula que precisa ser digerida, aí o lisossomo digere essa substância, ou pode ser de estruturas celulares que já estão velhas e não funcionam mais, aí a célula manda essa estrutura para ser digerida, e aí ela pode depois, né, o resultado dessa digestão pode ser aproveitado na construção de novas estruturas. Os centríolos são estruturas tubulares que atuam na divisão celular. A gente está vendo aqui na imagem os centríolos, na qual vão fazer com que os cromossomos se dividam, né, fazendo com que
o material genético depois da divisão celular vai ser igual para as duas células que se formarem. Eles também atuam na formação de cílios na célula da traqueia e nos flagelos dos espermatozoides, e as células animais possuem um par de centríolos. Os plásticos estão presentes somente nas células vegetais. Eles armazenam nutrientes e pigmentos. O pigmento armazenado no cloroplasto é a clorofila, né, que dá aquela tonalidade verde, e a clorofila é responsável pela absorção de luz para então fazer a fotossíntese, né, que é a produção do próprio alimento pelos organismos autotróficos, né, pelos vegetais. O vacúolo central ele está presente nas células vegetais. Ele pode preencher até 95% do citoplasma da célula vegetal e ele tem como função armazenar substâncias úteis para a célula, né? Substâncias como água e sais minerais. Ele também é responsável pelo fluxo, né? Pela entrada e saída dessas substâncias. Então, se você vê uma planta meio murcha, assim, significa que o vacúolo central está esvaziando, está com pouca água. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenham pedido ali sobre a importância da microscopia na citologia, né, a importância do microscópio no estudo da célula, e também tenham aprendido aí a respeito das organelas que estão aí presentes no citoplasma das células animais e vegetais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.